mas já tem algum tempo que estou morando em Cabo Verde, África. E aí, essa noite, eu tive a honra e o privilégio de vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre aquilo que eu tenho vivido, sobre aquilo que a gente tem se movido no reino. Amém? Então, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Esse é um texto bem conhecido. Obrigada, tia. Livro de Números, capítulo 13. 13. 3. Todos acharam? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor em livro de Números 13, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel de cada tribo, aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviará um homem, sendo cada um governante. Tem em outras traduções que diz que cada um sejam os príncipes da sua tribo, entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Pará. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. E eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zucá; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Caleb; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Zacá, Geel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palde, filho de Rufa; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zode; da tribo de José, só um minuto, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Sus; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Zetur, filho de Micael; da tribo de Nautali, Nabe, filho de Vaz; da tribo de Gade, Joel, filho de Mar. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar a terra. E Moisés deu os filhos de Num o nome de Josué. E Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã. E lhes disse: segue pelo caminho do sul e suba a montanha, e vede como é a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se em tendas ou se em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou é estéril, se há matas ou não, e tende bom ânimo, e trazei do fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zim até Reope, a entrada de Ramate, e subiram pelo sul, e foram até Hebron, onde estavam Aimá, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Islom, no Egito. E foram até o ribeiro de Escol, e ali encontraram um ramo como um cacho de uvas, e trouxeram 2 homens,
em uma só vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Ribeiro de Ecol, por causa dos cachos de uva que cortaram os filhos de Israel. E voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel em Gás, no deserto de Pará. E lhes deram a informação, e a toda a congregação lhe mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra para onde tu nos enviaste. E verdadeiramente emana leite e mel, e este é o fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Eles disseram: vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-las. Mas os homens que haviam subido com ela disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel mau relatos sobre a terra que havia examinado. E disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estaturas. E ali vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim aos seus olhos. Amém? Podem sentar. Eu vou dar continuação à leitura, porque senão vai ficar muito extenso, todo mundo em pé. Mas aqui no 14, vai continuar a sequência dizendo: e a ordem de quem você está indo? Debaixo de que palavra você está indo? Em quem você tem crido? Porque, irmão, se você não crer naquilo que Deus está te falando, você não vai se mover para lugar nenhum. Você não vai nem se arrumar no domingo para vir para a igreja. Principalmente no tempo hoje de pandemia. Porque nós estamos vivendo dias maus, onde as notícias são maus. Mas aqui está toda a diferença. É na palavra que nós temos que nos mover. Amém? Eu queria que vocês... Você preparou? Eu trouxe um vídeo para que vocês conhecessem um pouco do que está sendo feito em Cabo Verde. Eu fui para Cabo Verde a primeira vez em 2015. 2016, morei em 2015 e 2016. Eu e Ti, nós moramos em Cabo Verde, nós servimos aquela nação. Foi perfeito? Não. Eu não posso mentir. Houve erros? Houve. Mas houveram mais acertos. Porque o campo, ele, antes de você fazer qualquer coisa para o Senhor, Ele primeiro vai fazer em você. E aí você tem que se permitir. Porque depois que Ele faz em você, aí Ele vai fazer através de você. Amém? Depois voltei para o Brasil, passei um tempo servindo na igreja local. E quando foi agora em 2019, voltei. Já estava agora 1 ano e 8 meses. Então eu trouxe um relatório com a minha cosmovisão sobre o campo em que eu estou vivendo. E eu gostaria de compartilhar com vocês.
certa. Não, eu copiei o vídeo errado. Um minutinho. O nome da cidade é Pedra Padejo. Eu acho que se vocês lerem vai ser melhor do que eu falar. Esse é evangelismo com as crianças. Eu dou discipulado para elas. Fizéssemos, se ao invés de sonhar, agíssemos, se ao invés de sentar, ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr, estamos. Jofené, que era alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para espioná-la é uma terra muito boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos levará a estar a esta terra e nos dará uma terra que emana leite e mel. Somente não se rebeleis contra o Senhor e não temais o povo, porque eles são para nós a sua defesa. Que eles não são para nós, e a sua defesa se retirou deles. E o Senhor está conosco, então não tem mais. Amém? Eu trouxe essa introdução, ela é bem longa, mas nesse texto bíblico vai falar sobre o relatório quando os espias eles foram enviados, né? Eles foram enviados em missão para uma terra onde o Senhor já havia prometido para a tribo de Israel, para o seu povo. Era a terra prometida. Então, quando eles foram enviados, os espias, que no caso eles eram os príncipes, cada um príncipe da sua tribo, eles foram para espiar. Chegaram lá, eles viram muitas coisas boas, mas também eles viram muitas coisas ruins. A diferença é de que forma você vai encarar os desafios que vêm pela sua frente, né? Todo lugar que você for vai ter vão ter os benefícios e os malefícios. Você vai encontrar coisas boas e coisas ruins. Mas a diferença não é o que você vê. A diferença é sobre que palavra você está caminhando. Entendam uma coisa, principalmente em missões transculturais, vão haver muitos desafios. Mas a questão é, você está certo que o que está em você é maior do que o que está naquela terra? Se você tem certeza, então vá. Existem muitos desafios, sim, eles existem. Principalmente quando falamos em campo. Se ao invés de falar, fizéssemos, se ao invés de sonhar, agíssemos, se ao invés de sentar,
ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções. Tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar.